Nesse mesmo espírito, abra sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 2. O livro de Ageu, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Oh. Santo é o teu nome, santo. Livro de Ageu, antes de Zacarias. Graças a Deus. Os irmãos já acharam? Então eu vou estar lendo aqui. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Vira para o seu irmão e fala: o espírito do Senhor está entre nós. Não tenha medo. Desse jeito eu estou morrendo de medo. Tem que falar com coragem, né? Não tenha medo. Agora saiu todo medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Vira para o seu irmão e fala assim: a tua casa será cheia da glória do Senhor. Sua casa será cheia da glória do Senhor. Aí você vira para ele com cara de profeta e diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Você vai ler junto comigo lá. 1, 2, 3. Vira para o seu irmão e fala assim: na tua casa vai ter paz. Você está dando glória, batendo palmas, em nome de Jesus.
Cadê as palmas? Isso, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Senão você vai dormir no culto, meu irmão. Né? Não dorme não. Dorme não. De manhã eu pedi desculpa e de noite eu vou pedir desculpa também. Porque eu nunca usei óculos, estou usando óculos agora e para mim eu fico aqui confuso. Tem hora que os irmãos ficam longe, tem hora que os irmãos ficam perto. Eu estou aqui assim, ó, aprendendo, né, a usar o óculos. Mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Meus irmãos, para que eu e você possamos entender esse tempo, o que está acontecendo neste tempo, é importante eu apresentar para vocês alguns pontos só para que você entenda o contexto, para que você entenda o que está acontecendo. E diante desses acontecimentos, você vai se identificar no seu processo. Esse versículo, ele traz uma mensagem de encorajamento para o povo de Israel. É uma mensagem de encorajamento para o povo de Israel que havia retornado do cativeiro na Babilônia. Agora, preste bem atenção. Enfrentava dificuldades para reconstruir o templo em Jerusalém. Esse é o tempo que eles estão vivendo. É exatamente o que está acontecendo. Agora entenda o contexto histórico. O contexto histórico diz: o povo voltou do cativeiro desanimado. O povo voltou do cativeiro desanimado. O novo templo parecia pequeno. Fala comigo, pequeno. E simples. O novo templo parecia pequeno e simples, comparado ao luxuoso templo de Salomão, que foi feito com ouro, que foi feito com prata, foi feito com muitas riquezas. Agora entenda, eles choravam por causa do passado. Eles estavam travados por causa do passado. Eles estavam com saudade do passado. Agora veja, a resposta de Deus para este tempo que eles estavam vivendo era: Deus envia um profeta que se chama Ageu. Quem era Ageu? Agora veja, Ageu foi um profeta do Antigo Testamento, autor do livro bíblico homônimo. Ele é conhecido como profeta do templo e a sua missão principal foi exortar os judeus recém-retornados do exílio da Babilônia a priorizarem a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém, isso 520 a.C. Isso para você entender o que está acontecendo. Para mudar o quê? A perspectiva do povo. Deus levanta um profeta para mudar, fala comigo, mudar a perspectiva do povo. Porque o povo estava com saudade do passado, o povo estava lamentando por causa do passado, porque o passado era bom, o passado era rico, o passado para eles era próspero. Mas o passado, a própria palavra já diz, é passado. Fala comigo, passou. Fala comigo de novo, 1, 2, 3, passou. Passou. Aí veja, o foco não é a estrutura física, mas sim a presença de Deus. Esse era o foco, a presença de Deus. Agora, eu separei alguns pontos e vou pincelar aqui para que você entenda. O primeiro ponto é o perigo de comparar o presente com o passado. Isso é um abismo muito grande que muitas pessoas vivem. Se elas tiveram sucesso no passado e por algum motivo não conseguem manter esse sucesso, elas ficam depressivas. Se elas tiveram problemas no passado, veja, seja bom ou seja ruim,
se elas tiveram um problema no passado, elas não conseguem viver o novo porque estão travadas no passado. Então causa o quê? Uma depressão. Por quê? Porque o passado, sendo bom ou sendo ruim, ele é passado. O passado, sendo bom ou sendo ruim, ele é passado. Agora, veja só, a nostalgia paralisa. Alguém conhece essa palavra? A nostalgia paralisa. Não quer dizer, entenda, que tem coisas boas que você não pode lembrar. Não é isso. Mas eu estou falando que você não pode ficar travado no passado. Quando você fica travado no passado, você está produzindo dentro de você, você está ativando dentro de você a tristeza. Você está ativando dentro de você a depressão. Sendo ela boa ou sendo ela ruim. Você está ativando algo que vai fazer com que você fique paralisado. E aí eu venho o entendimento. Aqui bem claro. O povo olhava para o antigo templo e desprezava o recomeço. Entenda, se você estava vivendo algo bom, se você estava vivendo um sucesso, vem aqui uma pergunta. Por que você não está vivendo a mesma coisa? Se você era bom, por que você não continua sendo bom? Agora veja, se você passou por alguma tristeza, alguma coisa te decepcionou, alguma coisa te travou, agora entenda, por que você não consegue abrir o coração para viver o novo? Por que você não consegue destravar para viver o novo? Por que você não consegue abrir a mente para viver o recomeço? Porque o passado está remoendo na tua cabeça, está girando na sua cabeça. Ou eu era e agora não sou, ou eu sofri e por causa desse sofrimento eu não consigo. Entenda, nós precisamos destravar a nossa mente, destravar o nosso coração. E eu estou falando do Antigo Testamento, onde Deus envia um profeta chamado Ageu para mudar a perspectiva do povo. Eu estou falando de algo de muito tempo, mas real e presente. Vamos lá. Deus trabalha no agora. Deus trabalha no agora. Focar apenas nos dias de ouro do passado impede você de enxergar o que Deus está construindo hoje. Existem histórias, entenda o que eu vou dizer para você, meu irmão. Existem histórias que foram quebradas pelo caminho. Existem negócios que foram quebrados pelo meio do caminho. Existem sonhos que foram quebrados no meio do caminho. E que está travando a sua vida, está travando o seu progresso. Mas como ministro do Evangelho, eu vim aqui reativar a tua fé e dizer para você, larga o passado! Larga o passado. Larga o passado. É perigoso. Deus está trabalhando agora, Charles. Deus está trabalhando agora, Ana. Eu tinha, mas não tenho. Eu era, mas não sou. Aconteceu. Acabou. Deus tem para você hoje. Deus tem para você hoje o recomeço.
Deus tem para você hoje o recomeço. Eu vou ser direto. Eu não sei o que Deus preparou para você. Se é algo na sua empresa, Deus tem um recomeço. Se é alguma gravação para a sua vida, Deus tem um recomeço. Se é um relacionamento, Deus tem um recomeço. Eu não sei o que é, mas eu vim aqui dizer para você. Ei, o recomeço chegou. 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 O recomeço chegou. Chegou na sua vida, chegou na sua casa. Chegou, chegou. Chegou. Não meça o valor da sua vida atual. Ei, não meça o valor da sua vida atual pelas aparências ou por perdas passadas. O recomeço pode parecer simples, mas tem o selo de Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele com cara de profeta: o recomeço chegou. Mas se entorta aí, porque tem gente que está precisando ouvir essa palavra. E quando eu falo isso, irmãos, eu estou colocando autoridade sobre a sua vida espiritual para você abençoar outras pessoas. Se você tem fé, você tem que virar para esse profeta, para essa irmã e dizer para ele: o recomeço chegou. Chegou. Porque eu pensei nesta mensagem. Eu pensei nesta mensagem porque nós estamos no mês 7. Nós estamos no mês. E o mês 7, ele é o meio. Eu não sou de corrida, tá, irmãos? Já perceberam que eu não sou de corrida. Eu não sou atleta. Mas, toda vez que eu tentei correr, tentei ser um atleta, tinha lá um ponto de chegada. E toda vez que eu chegava no meio, eu estava cansado. Se identifica aí? Se identifica? Todo gordinho se identificou comigo hoje. Isso. Quando chega no meio, a gente está cansado. Eu, quando vejo a maratona do final de ano, daquela turma correndo, eu fico cansado só de ver. Como é que aguenta? E vejo eles correndo com vontade. Eu falei: Senhor. E muitos deles não chegam nem no meio. É mentira? Tem muitos deles que não chegam no meio. Só que você chegou no meio. Você está cansado, mas você chegou no meio. Você está cansado, você está cansada, você veio gripada hoje, mas você está aqui, está no meio. Você está no meio. Filho adoeceu, marido adoeceu, esposa adoeceu, problema nos negócios, dívida até o talo, boleto para pagar. Fica empregado, fica desempregado, ninguém compra, alguém compra, eu preciso que aconteça, o governo tira o salário, tudo dá errado, aí o marido vai embora, a esposa vai embora, o namorado termina com ela, a namorada termina com ele, tudo dando errado, não é? Mas você chegou no meio. Você chegou no meio. Você chegou no meio. Agora, quando nós chegamos no meio, Ana, repare, nós cansamos. Estou cansado. Eu não aguento mais. Eu não tenho força mais para prosseguir. Esse pastor que não para de me pedir café. Né, Odeise? Agonia, cansaço. Eu não aguento. As coisas estão difíceis lá na loja. Não consigo fechar a locação. Eu não consigo fechar uma venda. Eu não consigo vender um chocolate.
Eu não sei qual é o seu negócio, porque as coisas ficam difíceis no meio. E a tendência é a gente parar, porque a gente cansa. A tendência é a gente olhar para trás, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou continuar. Essa é a tendência. Eu não aguento mais olhar para ele, eu não aguento olhar mais para ela, então eu vou parar, eu vou desistir. Mas eu vim chamar a sua atenção e dizer para você, já parou para pensar que a sua bênção e a sua vitória está na resistência? Já parou para pensar que a sua vitória, a sua bênção está na continuidade? Já parou para pensar que a sua vitória está logo ali e você não está vendo porque Deus não deixa você ver tudo por completo? Mas eu vim dizer para você ativar a sua vida e ativar os teus olhos da fé. A vitória vai chegar. O segundo ponto é: a glória espiritual supera a beleza física. A primeira casa tinha ouro. O templo de Salomão era rico materialmente. Agora veja, a segunda casa teve Jesus. 2, 3 pessoas receberam. A segunda casa teve Jesus. Entenda, a glória da segunda casa foi maior porque o próprio Messias pisou nela. O que eu estou dizendo para você, nesse segundo semestre, você vai entrar colocando Deus na frente. Pastor, eu comecei um ano cheio de planos, cheio de projetos. Eu estava cheio de ideias. Amém. Mas você chegou aqui no meio. E agora, para chegar até o final, eu estou te convidando a colocar Jesus na frente. Colocar Jesus na frente. Para quê? Para você chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Estender a bandeira da vitória. Da vitória. Vira para o seu irmão e diga: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Deus não busca ornamentos externos, mas um coração disposto. A verdadeira glória em sua vida é a presença de Cristo, não nos status ou os bens materiais. Ei! Na primeira casa tinha muitos likes, muitas curtidas, muitas visualizações. Mas para chegar do outro lado, é necessário passar pelo processo. Pelo processo. O processo me faz chorar, o processo me faz gritar, mas tem que passar, tem que passar, tem que passar. Passar pelo próprio processo. Terceiro ponto, a promessa de uma paz inabalável. Promessa de uma paz inabalável, o lugar da provisão, e neste lugar darei paz. A palavra usada aqui é shalom, prosperidade, integridade e paz completa. O alinhamento com o propósito, a paz real floresce quando priorizamos as coisas de Deus e reconectamos nossa vida no altar. No altar. No altar. No altar.
quero paz. Eu quero viver paz inabalável. Eu quero viver uma paz que excede todo entendimento. E Deus te chama a viver no altar. É no altar. É no altar. Em meio às lutas de reconstrução familiar, emocional ou financeira, o Senhor promete estabelecer um ambiente de paz que excede o entendimento. Vira para o seu irmão e fala assim: na sua casa vai ter paz que excede todo entendimento. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O que eu aprendo com Ageu? Ele busca o entendimento, mudando a perspectiva do povo, para entender que eles precisam da presença divina. Eles precisam da presença de Deus. Ele faz o povo entender também que a promessa é de paz. A promessa não é de guerra, a promessa é de paz. Outro ponto que ele faz o povo entender é o sentido espiritual. Entenda, a presença divina, a beleza física no novo templo, construído por Zorobabel, seria menor que o antigo templo. Mas Deus prometeu que a presença e a glória espiritual seriam muito maiores. Agora entenda aqui. Olha o que me chamou a atenção. Eles estavam abismados porque era pequeno. Eles estavam impactados e chateados porque era pequeno. Não tinha muita formosura. Aos olhos humanos não tinha muita beleza. E eu venho chamar a sua atenção porque a palavra de Deus diz em Ageu, capítulo 2, versículo 3, que eles desprezavam aquilo que Deus estava fazendo agora. O que Deus estava fazendo agora, aos olhos deles, era pequeno. Eu vou fazer você entender. Eles estavam olhando para o que Deus estava fazendo na vida deles e desprezando porque era pequeno. Não tinha curtida, não tinha likes, não tinha visualizações, não tinha holofote, era pequeno. Era simples. E aí Deus levanta Ageu e fala: ei, acorda! Vocês não estão entendendo nada. Eu sou o mesmo Deus que os tirei do Egito. Eu sou o mesmo Deus que fiz andar no meio do deserto e não deixei faltar nada. Não deixei faltar nada. Ele não deixou faltar nada, mas eles estavam esquecendo disso. Eles estavam presos no passado que era de ouro, no passado que tinha prata. Mas para recomeçar, é necessário passar pelo processo. Tem que começar pequeno, tem que começar sem aparência. E aí me faz lembrar de quê? De Gideão. Gideão, de uma forma estratégica, ele foi malhar o trigo aonde? E no lagar se malha trigo. Mas de uma forma estratégica. Gideão foi lá no lagar malhar o trigo, porque senão iria perder. E o que é que eu aprendo com isso? Deus trabalha no escondido. No escondido. Deus está trabalhando, mas ninguém está vendo, mas Deus está. Ninguém está olhando, mas Deus
Deus está. Deus está. Deus está vendo a tua luta, o teu trabalho pequeno, sem holofote. Sem apertos de mão, sem batidas no ombro. Deus está vendo. Ele está vendo. Deus trabalha nas coisas pequenas para te colocar nas grandes. Nas grandes Deus vai te colocar. Mas por quê? Porque é promessa. O versículo também carrega uma promessa de recomeço e tranquilidade divina ao Senhor. Eu vim dizer para você, Deus vai te dar tranquilidade. Deus vai te dar a paz. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar a matéria para você usar. Você vai usar. Você vai usar. Deus vai fazer na sua vida. Teologicamente, muitos cristãos entendem que a última casa aponta para a chegada de Jesus Cristo, que traria a paz definitiva a uma glória superior à da antiga aliança. Esse é um entendimento teológico que é válido também. Nós estamos sendo preparados para viver um novo tempo. Como ministro do Evangelho, eu declaro sobre a sua vida bênçãos e vitórias sem medidas. Sem medidas. Sem medidas. Sem medidas. Você não entrou aqui hoje à toa. Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui. E Ele está falando com você, está falando na sua casa. Não despreze o pequeno. Não despreze as coisas pequenas. Deus está falando com você. Ah, pastor, mas é feio, é feio. Ah, pastor, ninguém está me vendo. Continua firme. Continua firme. Ninguém precisa te ver. Deixa que Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Eu estava estudando e eu falei hoje de manhã e vou repetir para você nesta noite. Quem está me vendo no canal do YouTube vai ver aí. Existe uma história, não sei se você conhece, sobre a arte do kintsugi. Você já ouviu falar sobre a arte do kintsugi? No Japão, quando uma peça de cerâmica valiosa quebra, olha só, quando uma peça de cerâmica valiosa ela quebra, os artesãos não a jogam fora. Essa cerâmica ela já tem um valor e ela quebra. Ela cai no chão, quebra. Fala comigo, quebra. De novo, 1, 2, 3. Ela quebra. E muitos de nós pegamos essa peça e jogamos fora. Mas lá no Japão, eles pegam essas peças, eles juntam caco por caco. Alguém já entendeu porque estava de manhã aqui? Ela junta caco com caco. Eu vou repetir, era uma cerâmica de valor, ela caiu e quebrou. Muitos de nós pegamos essa cerâmica e jogamos fora. Mas lá no Japão, eles pegam essa cerâmica e começam a colar
peça por peça. Agora, pasme, não é uma qualquer cola, não é uma cola qualquer. Imagina pegar peça por peça e sair colando. E o que me chamou a atenção é que dentro desta cola tem ouro. Dentro desta cola tem ouro. E eles começam a colar caco por caco, peça por peça, uma cola recheada de ouro. E agora vem o grande finale. Essa peça que já era valiosa, que quebrou, foi reconstruída, agora ela passa a ter um valor maior. Ela passa a ter um valor maior. E agora, eu analisando sobre essa peça, eu entendi que quando ela está sendo reconstruída, o Espírito Santo está colando. O Espírito Santo está colando. Eu não sei se você está se identificando. Eu não sei se em algum momento na sua vida alguma coisa quebrou e virou caco. Eu vim dizer para você que o Espírito Santo está aqui, está reconstruindo. Está reconstruindo. Está colando com uma cola especial. E o que é este ouro? É o próprio Deus. É o próprio Deus selando a reconstrução. É o próprio Deus selando o teu recomeço. É o próprio Deus te colocando em lugar melhor. Mas pastor, e a cicatriz? Ei, Deus, Ele é tão Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele coloca ouro. Fica lá a cicatriz, sim, mas está banhado de ouro. Aí olha, sabe o que eu vejo? É o próprio Deus se colocando na frente. Mas a cicatriz está aqui comigo, e a dor está aqui comigo. E o que estava feio agora está bonito. Por quê? Porque eu estou na frente. Quem manda sou eu. Quem faz sou eu. Eu quem? Deus. Deus. Tem uma outra história também, Notre Dame. Eu não sei se você sabe. Em 2019, o mundo assistiu chocado a um incêndio que destruiu o teto e a agulha principal da Catedral de Notre Dame, em Paris. Um patrimônio histórico virou cinzas em poucas horas. Anos de restauração se seguiram. Durante o processo, quem olhava por fora só via andaimes, poeira, barulho, tapumes feios. Mas por trás dos andaimes, artesãos usavam tecnologias modernas e carvalhos nobres para deixar a estrutura muito mais segura e bonita do que antes. Eu peguei essa história e tive um entendimento clássico da história de muitas pessoas, de vidas que estão destruídas ou estavam destruídas, não conseguem se levantar por nada neste mundo, não conseguem olhar para frente por nada nesse mundo. Enquanto você está passando por esse processo, existe um artesão pronto para te reconstruir.
pronto para fazer você crescer de novo. Existem andaimes sendo preparados para te colocar de pé. Por fora está feio, por fora estou sendo jogado as traças, por fora estou sendo jogado na boca das pessoas, mas por trás Deus está trabalhando. Existe uma tecnologia diferente fazendo você ser reconstruído. O que isso quer dizer, pastor? No meio do ano, você não pode cansar, você não pode parar, você vai avançar, porque Deus está te reestruturando. Fica de pé comigo. Não confunda o barulho da obra com o resultado final. Ei! Não confunda o barulho da obra com o resultado final. Está tudo destruído, pastor. Eu não estou conseguindo me mover. É processo daqui, é palavra torta dali, é fofoca daqui, é meu nome jogado em tudo quanto é lugar. Estão zoando com a minha vida. Ei, isso aí é o barulho da obra. É o barulho da obra. O que está acontecendo? A reconstrução está chegando. E o que vai acontecer, pastor? Repare, entenda. A última história, a história de Bug, ano 2000. A história de Bug, ano 2000, no prédio. Imagina uma construtora que ergueu um prédio comercial imenso e luxuoso. Escuta isso. Nos anos 70, tinha mármores, tinha espelhos e tapetes caros. Porém, os engenheiros economizaram na fundação e na estrutura do ferro interno. 30 anos depois, o prédio começa a rachar e corre o risco de desabar. A única solução era evacuar, quebrar o acabamento caro e injetar toneladas de concreto na base para fazer os alicerces. É uma obra cara, feia e que destrói a beleza, mas salva a edificação. Entenda, existem histórias que pareciam bonitas. Existe passado que parecia bonito, mas foi feito em cima de alicerce frágil. Foi feito em cima de um alicerce frágil. Ei, pastor, o que isso está querendo dizer? Você está com saudade de quê? Que passado é esse que está te travando? Um prédio bonito, tapetes caros, pedras caras, mas 30 anos depois estava rachado, a ponto de cair. Toda aquela beleza não estava servindo de nada. O prédio teve que ser evacuado para fazer com que o alicerce fosse fortalecido. Eu vim aqui dizer para você, aquela história que está te travando, estava em cima de um alicerce que não estava firme. Deus está fortalecendo a sua estrutura. Deus está fortalecendo a sua estrutura. Deus está fortalecendo a sua estrutura. Ei, eu vou falar aqui. Vai ter casamento. Vai ter casamento. Vai ter nascimento de criança. Vai ter nascimento de projeto. Grandes coisas vão acontecer, porque Deus está preparando o alicerce. Deus está te ensinando.
Deus está te ensinando. Ei, é só aguentar. É só aguentar. Agora escute. Vira para o seu irmão e fala: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Adore ao Senhor. Adore. Adore, exalte. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. É no meio do ano, é no meio do ano, é no meio do ano que Deus trabalha. Oh, você não vai cansar, não vai cansar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. quando Deus quer operar. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Meus irmãos, eu olhando aqui, eu vejo que todo mundo já é crente, né? Eu olhando aqui rápido, porque eu sou pastor daqui, então eu vejo que todo mundo é crente. Mas tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém ainda que não aceitou Jesus? Tem alguém ainda que não se decidiu andar com este Jesus? Se você está aqui e ainda não aceitou este Jesus, a hora é essa. Agora, se você está aqui, quer voltar para Jesus, também a hora é essa. Eu contei um testemunho aqui de manhã e vou contar aqui rápido para você. Quando eu entrei aqui na igreja, em agosto de 2025, em agosto agora vai fazer um ano que eu e minha família estamos aqui nesta igreja. Eu me lembro que eu entrei, eu estava naquela porta, e a Cláudia me apresentou o seu marido. E eu perguntei para ela: Cláudia, o seu marido é cristão? E ela falou que não. E aí, eu olhei para ela com um olhar de profeta, um olhar firme, e falei para ela: o seu marido vai aceitar Jesus nesta igreja, e eu vou batizá-lo nesta igreja. Por que eu estou falando sobre isso? Porque foi uma palavra liberada. E na conferência das mulheres aqui neste ano, aconteceu algo, eu não posso falar inusitado, porque eu não acredito em nada inusitado, mas eu acredito no poder de Deus, no Espírito Santo movendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele me contou o que aconteceu. Ele estava em casa, preparando algo para comer, e quando de repente ele sentiu algo dentro dele, uma força muito forte, e ele virou para a sogra dele e falou assim: eu vou para a igreja porque tem algo me incomodando, dizendo que eu tenho que ir para a igreja. E neste dia eu não estava aqui presente, eu estava monitorando o culto pelo canal do YouTube. E no momento que ele fala que isso estava acontecendo, era exatamente mais ou menos no momento que a Cláudia estava orando aqui, participando de uma peça. Ela estava de joelho e orando. E é exatamente mais ou menos no momento que o Espírito Santo tocou nele lá dentro da casa dele. E ele falou que sentiu algo diferente. E ele virou para a sogra e falou: vou para a igreja. E ele veio. Ele veio andando, chegou aqui. Isso ele me contando. E eu lá no canal do YouTube, apertando o pessoal da mídia, apertando todo mundo, falando: gente, olha só, está tudo dando errado aí. Porque eu tenho a preocupação de transmitir para as pessoas algo direito, algo bom. E aí, eu me lembro que lá no canal, eu vi quando o Antônio veio aqui na frente. A pregadora estava fazendo o apelo e ele veio aqui na frente. E exatamente naquele momento, lá no canal do YouTube, eu comecei a chorar, porque eu lembrei de uma palavra liberada. Eu lembrei de uma palavra liberada. E alguns dias atrás, a Cláudia manda uma mensagem para mim chorando. Está chorando de novo.
A Cláudia manda uma mensagem chorando para mim. Eu preocupado, o que foi, Cláudia? Eu queria que o senhor fosse o primeiro a saber. O que foi, Cláudia? O Antônio decidiu se batizar. Se batizar. Oh, oh, oh. Por causa de uma palavra liberada, o Antônio aceitou Jesus. O Antônio vai se batizar. Oh, oh, oh. Glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Oh, Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. eu fiz de manhã e vou fazer agora. Já que ninguém vai aceitar Jesus, eu tenho aqui alguns minutos para encerrar o culto. Se você quer viver o extraordinário nos próximos 6 meses, você vem aqui na frente. Pastor Maurício vai ungir todo mundo. Agora, pastor, o que o senhor está falando? Preste bem atenção. Eu estou falando para você que nesses próximos 6 meses, você vai viver algo extraordinário. Eu falei para os irmãos aqui, eu estou fazendo parte da campanha. Irmãos, você não tem noção do que eu estou passando, do que eu estou precisando. E eu fiz uma promessa que eu não podia fazer. Mas por quê, pastor? Porque eu quero chamar a atenção de Deus. Eu quero chamar a atenção de Deus. Agora, você quer chamar a atenção de Deus? Está precisando de uma bênção extraordinária? Vem aqui na frente agora. Sabrina, vem orar aqui. Vem aqui na frente. Ei, eu acredito na ação. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Eu acredito na ação. Eu acredito. Irmãos, eu acredito. Claudinha, é verdade ou não é verdade? É verdade, Claudinha? O Antônio estava aqui de manhã, eu botei ele aqui em cima. Mas agora ele não pode vir. Eu sempre digo aqui na igreja que Deus vai fazer na sua vida. 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 Eu tenho muitos testemunhos. Tem um testemunho do Wagner aqui. O Wagner estava passando uma luta. O Wagner hoje está empregado.